tempo, quando o nosso ancião ainda era jovem, estava trabalhando no roçado, de macaxeira, a nossa mandioca. Foi puxar um pau de macaxeira, não sabe de que jeito fez força, deu um estalo. Aí começou, desmantelou a coluna. E foi detectado um problema com gravidade, foi hérnia de disco. Tava feio, é verdade. Sofrendo muito. Passou em diversas terapias, mas foi ficando cada vez mais debilitado. Chegou num ponto de precisar ser mexido pelos outros. Para um banho, para fazer uma precisão. Teve horas que até para se virar precisava de ajuda. Tava desse jeito. Nessas condições, certo dia, Luiz Mendes pediu à sua esposa, a dona Rizeuda: mulher, traz daime. Quando ela chegou, o litro de daime na mão, o copo, ele ia colocar assim uns 2 dedos. E ela disse: homem, Luiz, por que tu não coloca um daime mais à vontade? Ele achava assim que, do jeito que ele estava debilitado, um daime volumoso podia não ser adequado. Mas, aproveitando o incentivo da esposa, tomou assim, um copo quase cheio. E se aquietou. Eram umas 3 horas da madrugada. E foi no amanhecer do dia que ele recebeu a sua cura. De repente, apareceu uma base aérea, bem ao lado da sua casa, ali no terreno do seu vizinho, o seu Tufi. Aquela base aérea enorme, envolvendo tudo. E chegando uns aparelhos. Tanto aterrissava quanto decolava. Aqueles aparelhos assim como... Não era representando avião, não, mas voando, aqueles aparelhos. E Luiz prestando atenção naquela história. Quando aterrissou lá um aparelho daqueles, Luiz olhou para os outros assim e viu que aquele era o mais bonito. Coisa linda! Ele viu quando abriu a porta e desceu uma senhora. Muito bonita. E lá vem ela marchando no rumo do paciente e ele de cá olhando, pasmado, com tanta beleza. Mas quando ela foi chegando assim, próximo a ele, ela retirou-se. Passou assim de um lado, deu só uma olhadinha assim e passou, porque foi ligeirinho, mas ele estava vendo, acompanhando, ela veio vindo, quando chegou perto dele, deu uma dobradinha assim, uma olhadinha e passou. Ah, gente. Luiz Mendes ficou assim, ó. Mas valha-me Deus, o que tá acontecendo? Mas nem me olhou direito. Me olhou assim, tão de leve. Mas eu não tô merecendo. Mas nisso, ele foi se procurando. E no que viu, sentou. E no que sentou, viu que estava todo arrumado. Um pouco debilitado, ainda mais todo arrumado. Só pelo reflexo daquele olhar. E o narrador terminou a história dizendo: muito simples, não é? Uma cura só pelo reflexo do olhar da Virgem Mãe. Porque não era outra, não. E aí tá pronto o homem curado. Sabedoria primitiva dos nossos
cura, 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 estou curado. Cura, 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 estou curado.
Pouco resta a dizer. Numa última... Pouco resta a dizer. Numa última tentativa de obter alívio, ele se mudou de onde tinham estado juntos por tanto tempo, para um quarto na margem distante. Da única janela, ele podia ver, correnteza abaixo, a ponta da ilha dos cisnes. Alívio. Ele esperou que fluísse da estranheza. Quarto estranho, cena estranha, sair para onde nada nunca compartilhado, voltar para onde nada nunca compartilhado. Disso, uma vez, quase esperou que alguma dose de alívio, talvez, fluísse. Dia após dia, ele podia ser visto palmilhando a ilhota, hora após hora, em seu longo casaco preto. Não importava o clima e o surrado chapéu do quartéis latim. Na ponta da ilha, ele sempre parava para contemplar o refluxo da correnteza, como seus dois braços confluíam e fluíam em alegres redemoinhos. Então, voltar e retraçar seus passos lentos. Em seus sonhos. Então, voltar e retraçar seus passos lentos. Em seus sonhos, ele tinha sido alertado contra essa mudança. Visto o rosto querido e escutado as palavras não ditas, fique onde nós estivemos tanto tempo sozinhos juntos. Minha sombra irá confortá-lo. Não poderia ele... Visto o rosto querido e escutado as palavras não ditas, fique onde nós estivemos tanto tempo sozinhos juntos. Minha sombra irá confortá-lo. Não poderia ele voltar atrás agora, reconhecer seu erro e voltar para onde uma vez estiveram tanto tempo sozinhos juntos, tantas coisas compartilhadas. Não. O que ele tinha feito sozinho não poderia ser desfeito. Nada do que ele tinha feito sozinho jamais poderia ser desfeito,
por ele, sozinho. Neste extremo, seu velho terror da noite tomou-o novamente, depois de tão longo intervalo, como se nunca tivesse sido. Sim, depois de tão longo intervalo, como se nunca tivesse sido. Agora, com força redobrada, os terríveis sintomas descritos em detalhe na página 40, quarto parágrafo. Noites em claro, agora de novo a sua cota, como quando seu coração era jovem, sem dormir, sem enfrentar o sono até o amanhecer. Pouco resta a dizer. Uma noite. Pouco resta a dizer. Uma noite, enquanto ele estava sentado, a cabeça nas mãos, tremendo da cabeça aos pés, um homem apareceu e disse: "Fui enviado por..." E aqui pronunciou o nome querido para confortá-lo. Então, tirando do bolso do seu longo casaco preto um livro velho, ele se sentou e leu até o amanhecer. Depois, desapareceu sem dizer palavra. Algum tempo depois, ele apareceu novamente à mesma hora, com o mesmo livro, e desta vez, sem preâmbulo, sentou-se e o releu inteiro pela longa noite inteira. Depois, desapareceu sem dizer palavra. Então, de tempos em tempos, sem aviso, ele aparecia para reler a triste história inteira, até o fim da longa noite. Depois, desaparecia sem dizer palavra, sem nunca trocar uma palavra. Eles se tornaram um só. Até que, por fim, chegou a noite, perto do amanhecer, em que, encerrado o livro, ele não desapareceu, mas continuou sentado sem dizer palavra. Finalmente ele disse: "Recebi uma ordem de..." E aqui pronunciou o nome querido, dizendo que não devo vir novamente. Vi o rosto querido e ouvi as palavras não ditas. Não será preciso vir até ele novamente,
mesmo que estivesse ao seu alcance. Então, a triste história vi o rosto querido e ouvi as palavras não ditas. Não será preciso ir até ele novamente, mesmo que estivesse ao seu alcance. Então, a triste história pela última vez contada. Continuaram sentados como se fossem de pedra. Através da única janela, o amanhecer não espalhava nenhuma luz. Da rua, nenhum som de redespertar. Ou enterrados, sabe-se lá em que pensamentos, eles não prestaram a atenção à luz do dia, ao som do redespertar. Sabe-se lá em que pensamentos, não pensamentos, profundezas da mente. Enterrados, sabe-se lá em que profundezas da mente, do alheamento onde nenhuma luz pode chegar, nenhum som. Então, continuaram sentados como se fossem de pedra. A triste história pela última vez contada. Nada resta a dizer. Nada resta a dizer. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. E daqui para frente, o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Não pode continuar fazendo política e jogar pro colo do presidente da República essa responsabilidade. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Vacinar quem quer? Tá, eu digo para vocês, eu não vou tomar. É um direito meu. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? O governo abandonou o tratamento do Covid. Ele é anti-vacina. Ele falou que era uma gripezinha. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando. Estamos dando certo. Apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos desde o ano passado. Mas o Brasil vem dando exemplo. Somos um dos poucos países que está na vanguarda na busca de soluções. Essa é a missão e vamos cumpri-la. Deus abençoe o nosso Brasil. Estou entre as pessoas e desconheço o que sucede. Não tenho somente organismo.
Concorrer à presidência mais do que isso seja. Estou entre pessoas, conheço que isso seja. Ontem sonhei um provérbio. Ontem sonhei um provérbio. Morrer. Em casa, eu que falo, não reconheço as próprias palavras. Eu vivo também desses consolos. Eu vivo também desses consolos. Estou entre pessoas que desconheço que pode não refletir. Não tem uma tento não pode refletir. Nas horas vagas, eu estudo, nas horas vagas, não refletir. Nas horas vagas, eu pode escutar isso. Não fala. Nas outras horas. Tô dormindo. Dormindo. Em casa, eu que falo, não reconheço as próprias palavras. Não me conhece as próprias Estou entre pessoas e desconheço o que isso seja. Ontem sonhei um provérbio húngaro. Morrer é a residência mais segura. Nas horas vagas, estudo que um espelho pode não refletir. Tento escutar isso. Tento. Nas outras horas... As outras. Tento dormir. Dormir. Em casa, o eu que fala não reconhece as próprias palavras. Entre o que eu digo e o que eu calo, a casa. Temo a Deus e ao demônio. Invoco os dois para que me haja ânimo para a vida e para a morte. Para que eu suporte o tempo ou a ausência dele. E quando os invoco, sei que invoco a ausência. Peço ajuda, mas não a desejo. No fundo, gosto das minhas chamas, gosto do meu espírito retorcido, queimando a minha carne.
Gosto das feridas em minha consciência. Gosto das paixões pelas minhas feridas na consciência. E desejo, mais do que tudo e nada, não dormir. Amo a insônia, a noite com as unhas enfiadas no cérebro, a circulação circulando como se agulhas enveredasse pelas veias, e o olho aberto, e o corpo em destroços, e o escárnio me escorrendo pelas ventas. E mais do que isso, amo o inferno de ter a noite do outro em mim, de derramar no outro o segredo de minha morte constante. Quero o belo dia da realização do meu máximo terror, o da morte, não sendo mais uma escolha. A morte 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 não sendo mais uma escolha. A casa do homem é mesmo entre. A casa do homem é mesmo entre. A casa do homem é mesmo o entre. A casa do homem é mesmo entre. É mesmo entre. A casa do homem é mesmo entre. A casa do homem é mesmo entre. A casa do homem é mesmo entre. É o que eu penso. E as cartas, no fundo, partem de um ausente em direção a outro ausente.
Nunca sabemos o que dizemos. Depois que dizemos, às vezes entendemos um pouco. A gente fala para humanizar o silêncio. Repartir.
não suportamos o silêncio todo, anterior às palavras. O silêncio mítico que mesmo os deuses não devem suportar facilmente. Deus mesmo está inquieto. Antes estivesse morto. Não acredito mais na medição dos relógios. Mas ainda não perdi a fé na chuva. Em casa, sou mais só. Em carta, sou outro e também nela estou só. Em casa, sou mais estrangeiro. Em carta, o eu que fala não reconhece o som de suas palavras. Tenho medo. Tenho medo. Medo. Vivemos no tempo em que não podemos mais fingir que não sabemos da primazia das rasuras. Sim. Acho que é meio assim. Tenho ódio da vida e medo da morte. Odeio os instantes, as coisas, o movimento pendular do tempo. O eu que diz e o eu que me escuta não são os mesmos. Sempre, às vezes, a mesma sensação. Odeio a presença das pessoas e temo a solidão.
A solidão. O que em minha casa eu não podia entender era o empenho de todos em vedar goteiras. Chover dentro de casa era como furtar o olho que suga a noite para não havê-la. À noite, lá fora, sempre lá fora. Em minha infância, só me permitiam durante o dia. Mas eu sabia que mesmo lá fora e sob estrelas havia o olho moinho sugando a noite de minhas mãos. Uma vez, com seu constante ar de galhofa filosófica, meu tio me disse:
é que à noite a alma também é corpo. Meu tio profetizava coisas. Olhou para as paredes da casa e viu, antes que existissem, nas paredes imensas rachaduras. E de fato, elas nunca apareceram. Profeta pode ser também aquele que lê nos olhos de um menino o silêncio. À noite, lá fora, à noite, lá fora, lá fora. O que em minha casa eu não podia entender era o empenho de todos em vedar goteiras. Chover dentro de casa era como furtar o olho que suga a noite para não havê-la.
noite, lá fora. Sempre lá fora. Em minha infância, só me permitiam durante o dia. Mas eu sabia que mesmo lá fora e sob estrelas havia o olho moinho sugando a noite de minhas mãos. Uma vez, com seu constante ar de galhofa filosófica, meu tio me disse: é que à noite a alma também é corpo. Meu tio profetizava coisas. Olhou para as paredes da casa e viu, antes que existissem, nas paredes imensas rachaduras. E de fato, elas nunca apareceram. Profeta pode ser também aquele que lê nos olhos de um menino o silêncio.